eu sou Cristi Love, sejam bem-vindos ao meu canal. Perdoem minha voz, que parece que eu saí do filme do Exorcista, mas é porque minha garganta tá muito ruim, eu tô resfriada. Mas vocês sabem que eu faço isso porque eu gosto e eu tava com muita vontade de vir e trazer esse vídeo pra vocês, então já deixa o like. Pra deixar o like é simples, é só clicar nesse joinha que tem embaixo do vídeo e verificar se ele ficou azul, porque o YouTube tá apagando os likes. Principalmente da galera que tá usando o celular para assistir os vídeos. Então, clica ali no joinha, vê se ele ficou azul. Se ele ficou azul, beleza, você já deu um like e já me ajudou muito. Hoje, minha companheira vai ser minha Aguinha para eu falar sobre um assunto sério e importante, que é crise de ansiedade. Um dos principais sintomas de uma crise de ansiedade é a falta de ar. Gente, eu não vou falar sobre os sintomas comuns de todo mundo, tá? Eu já comecei assim, pé na porta, não, mas é bom explicar que eu vou falar mais sobre os meus sintomas, porque uma crise de ansiedade não é muito difícil de você saber que é uma crise de ansiedade. Eu nunca tive contato com isso antes de ter a minha própria crise de ansiedade, e quando eu tive, eu sabia que era uma crise de ansiedade. Mas, se mesmo assim está dúvida pra você, eu vou deixar aqui na descrição alguns dos sintomas mais comuns de crise de ansiedade, porque eu vejo que as minhas crises, elas são um pouco diferentes, assim, das outras pessoas. Então, se você ficar com dúvida, se você veio pra cá porque está com dúvida quanto a isso, eu vou deixar na descrição bem direitinho pra você poder conferir. Enfim, voltando para os sintomas, a falta de ar, ela é muito ligada a duas coisas. Primeiro, a respiração entrecortada e rápida que a gente tem, a gente acaba ficando cansada, né? E aí, ou cansado, enfim, e aí não consegue respirar devagar e direitinho, então acaba que a gente fica com falta de ar mesmo. E também tem a ver, às vezes, com a taquicardia, né? Que é uma coisa que eu já vou falar mais adiante, que faz com que a gente fique com falta de ar. Outra coisa que eu sempre tenho na crise de ansiedade é a crise de choro junto. Tem muita gente que não tem isso, mas eu tenho porque eu geralmente choro, então a crise de choro na crise de ansiedade não podia faltar, né? Outra coisa é a tontura. Acho que a minha tontura ela está mais ligada à pressão baixa, porque é comum que, como eu tenho a pressão mais baixa, eu vivo com a pressão baixa, tá, gente? Não vivo com a pressão normal, vivo com ela baixa, então é comum que ela vá baixar mais ainda durante uma crise de ansiedade e que eu vá sentir tontura e náusea, que são sintomas de pressão baixa. Eu falei da taquicardia, que é uma coisa super comum em crise de ansiedade, mas pra mim até que não é tanto, assim, eu não lembro de ter exatamente isso, que é aquela coisa do coração muito acelerado, parece que vai pular do peito. Eu devo ter tido em alguma vez, mas não é uma coisa tão comum assim nas minhas crises. O que é mais comum nas minhas crises é o coração aqui na garganta, que parece que vai pular daqui, não daqui, ou aperto no peito, que é aquela coisa que todo mundo já deve ter sentido em algum momento da vida, que é aquela coisa da angústia mesmo. Então, mas pra quem não sabe do que eu tô falando, é aperto no peito, porque realmente parece que tem alguém apertando o seu coração, assim. Parece que tem alguém que pegou seu coração na mão e tá esmagando ele. Essa é a sensação. Também ajuda bastante na falta de ar. Todo mundo pode ter uma crise de ansiedade aguda. Não importa se você tem alguma patologia ou não, alguma psicopatologia. Você pode ter em algum dia uma crise de ansiedade por conta de algum evento muito estressante para você, ou enfim, alguma coisa do tipo. E pode ser que você nunca mais tenha uma crise de ansiedade. Mas o mais comum é que você comece a ter crise de ansiedade por coisas mais do dia a dia e acabe tendo mais crise de ansiedade no decorrer da vida, o que não quer dizer que você tenha uma patologia. As crises de ansiedade, elas geralmente vêm por algum motivo, que eu acho que é uma das coisas que mais diferencia a crise de ansiedade e a crise de pânico. Porque a crise de pânico, às vezes, ela vem do nada, né? A crise de ansiedade não vem do nada. Você pode até pensar na hora que é do nada, mas não é.
porque sempre vai ter algum motivo. Mesmo que seja um motivo, digamos, bobo para muita gente, para você aquilo pode desencadear uma crise de ansiedade. Nós temos também sintomas psicossomáticos, que são sintomas que vão aparecer no seu corpo por conta dessa crise de ansiedade. É uma maneira do seu corpo te dizer que não é legal sentir isso e que você deve se cuidar para não sentir mais isso. Então, é como você ter, na verdade, você vai ter uma doença depois que a sua crise passar, geralmente, né? Não é nada que você vai morrer, fique tranquilo, mas alguma coisinha chatinha pode aparecer, principalmente se sua crise for se suas crises forem mais frequentes. Em mim apareceu uma coisa que é muito comum nas pessoas, que é a gastrite nervosa. Então o estômago, ele fica meio esquisito, sabe? Coisas como azia, como uma queimação ou um refluxo também acontece bastante. Dores de barriga muito fortes. Isso me incomodou por vários meses da minha vida. E que tinha dias que eu ia várias vezes no banheiro, tinha que correr. As dores na barriga eram muito fortes. Ou dias que eu ficava, na verdade, semanas que eu ficava sem conseguir ir no banheiro. Não sou muito de passar mal, assim, né, de apresentar vômitos. Mas acabou acontecendo, acho que também por causa de uma virose que eu acabei pegando. Mas geralmente não acontece isso comigo. Mas tem bastante gente que apresenta vômitos e esse tipo de coisa. Bom, não precisa você, na verdade não necessariamente, você vai ter uma gastrite. Você pode ter diversas outras coisas, mas a gastrite é uma coisa bem comum. Você pode ver que muita gente tem gastrite hoje, não só por crise de ansiedade, mas também pelo estresse em si. Outro tipo de crise de ansiedade que eu quero apresentar para vocês é uma crise que ela é uma crise diferente. Geralmente, quem tem esse tipo de crise é quem já teve uma crise de ansiedade aguda na vida e está passando por algum momento mais difícil, que é quando você está em crise durante vários dias e não percebe até que chega um dia que é o limite, assim. Pelo menos pra mim é assim, né? Eu sei que tem gente que fica semanas assim com esse limite, mas eu só vou perceber que eu tô em crise quando eu chego nesse limite. Quando eu chego nesse limite, aí eu começo a me cuidar, porque meu problema com a ansiedade, ele é decorrente da minha personalidade. Tem coisas como também hereditariedade, no meu caso, mas é muito mais a personalidade, então eu sempre vou ter isso. Eu sempre vou ser assim e por isso eu preciso me cuidar mais do que as outras pessoas. Então, às vezes eu fico ansiosa por coisas normais do meu dia a dia. E aí eu acabo não percebendo que aquilo tá me fazendo mal, até que chega um ponto, que geralmente é um dia, que eu não consigo mais comer e nem dormir. E se eu tivesse que preferir uma crise, eu preferiria muito essa, porque não é uma angústia terrível. Na crise de ansiedade mais aguda, você se sente... Na verdade, você sente como se você fosse explodir. É essa a sensação. Como se você tivesse tanta energia acumulada lá dentro que você vai explodir. Você tem quase certeza que você vai explodir, porque não tem como, assim, na sua cabeça, naquele momento, não tem como aquilo parar se você não explodir. E é terrível, é uma sensação que eu não desejo nem para o Hitler, que é o maior inimigo da humanidade. Então vocês imaginem como é horrível. E essa crise que dura mais dias e tem esse dia de limite, ela é bem menos angustiante, mas é uma crise que me deixa capacitada por aquele dia, porque eu acabo ficando muito cansada, mentalmente principalmente. É como se minha bateria tivesse acabado, sabe? Porque eu já estou passando por muito estresse e ainda estou em um dia que eu não consigo dormir nem comer, então é como se realmente eu tivesse com a minha bateria esgotada e eu não consigo muito fazer coisas, principalmente que mexam com o intelecto. Então, por exemplo, estudar é uma coisa difícil para mim em dias como esses.
Mas é uma crise importante, eu acho até, pelo menos no meu caso, porque me fala que eu preciso me cuidar melhor, né, pra não ficar mal de novo. As minhas crises, elas surgiram em 2016, no segundo ano do ensino médio, que foi um período muito traumático pra mim, um período de muito estresse. Mas mais cedo ou mais tarde elas iriam acabar aparecendo, então foi nesse período, que foi nos períodos, acho que foi o período mais difícil da minha vida. E aí eu fiz terapia durante 1 ano e acabei recebendo alta, não que eu vá parar de ter crises, porque isso não existe, eu nunca vou parar de ter crises, mas eu consigo conviver muito bem com elas. Na verdade, faz tempo, muito tempo que eu não tenho uma crise aguda. Eu deixei a terapia em agosto do ano passado, e agora nós já estamos em maio, final de maio, e eu não tive mais crises agudas desde então. Eu tenho crise de choro, geralmente, quando eu estou muito nervosa, mas crise de choro é bem mais tranquilo que uma crise de ansiedade, então, pra mim tá ótimo. Essa crise, mas que tem esse dia de limite, é uma crise que eu tenho de vez em quando, mas também não é tão frequente assim e não atrapalha a minha vida de maneira que eu fique totalmente possibilitada de fazer qualquer coisa. Que isso quer dizer que eu estou bem, hoje eu estou bem. É comum também que as crises deixem a gente muito cansado, então eu, por exemplo, fico super esgotada depois de uma crise, tanto faz se ela for aguda ou se ela for daquele outro tipo que eu estou falando pra vocês, porque eu fico mentalmente e fisicamente muito cansada. Porque é uma coisa que cansa, a sua respiração ela fica diferente. E você acaba trabalhando com a sua mente de uma maneira muito rápida, muito desorganizada e acaba ficando esgotada realmente com tudo aquilo. E eu acho que isso é até o mais difícil da crise de ansiedade, o tanto que ela cansa. E também, no meu caso, eu sei que não é pra todo mundo assim, mas no meu caso, eu quando tenho uma crise aguda, principalmente, eu fico muito sensível e é muito mais fácil eu ter outra crise em seguida, o que é muito difícil. Porque quando você tem uma crise aguda, você quer fazer qualquer coisa para que aquela crise ou que aquelas crises parem. E isso é muito perigoso, porque você pode acabar, se você quer fazer qualquer coisa, você pode acabar se machucando, ou até, em alguns casos, cometendo suicídio. O que acontece bastante com pessoas que têm transtornos de ansiedade, como o TAG, por exemplo, que é o transtorno de ansiedade generalizado, ou outras psicopatologias que têm a ver com ansiedade, ou até mesmo, me arrisco a dizer, pessoas que não têm psicopatologias, mas que não aguentam mais as crises de ansiedade, porque eu não estava mais aguentando e eu não fui diagnosticada com nenhuma psicopatologia, então me arrisco a dizer que é um risco de suicídio em potencial até para pessoas que estão com a mente saudável, digamos assim. Na verdade, se você tiver uma crise, você não está com a sua mente tão 100% saudável, né? Mas, enfim, eu tô fazendo esse vídeo. Eu vou fazer parte 2 desse vídeo, na verdade, gente, pra só focado, assim, em tratamento e coisas que podem fazer a gente se sentir melhor. Mas eu tô fazendo esse vídeo específico pra mostrar, apesar dessa voz linda e maravilhosa que vocês estão ouvindo, que vocês não estão sozinhos, que quem tá sentindo isso não está sozinho, que é possível sim melhorar e conviver com a ansiedade, porque eu estou bem e eu convivo muito bem com a minha ansiedade. Eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas às vezes não entendem, mas aguenta firme aí e vamos juntos lutar contra isso, lutar a favor da gente mesmo, lutar contra uma crise de ansiedade, lutar a favor da gente mesmo e aceitar, né? Eu acho que o mais importante é aceitar a sua crise, é o passo decisivo para você melhorar, você aceitar que você tem crises e que aquela crise ela vai passar, assim como todas as outras, e que tudo vai ficar bem. É difícil pensar que tudo vai ficar bem, né, quando tá tendo uma crise,
Mas como eu disse, o principal passo é você aceitar. Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, que eu vou postar daqui, eu não sei quanto tempo, mas eu vou postar, eu prometo pra vocês que o próximo vlog vai ser a parte 2 desse vídeo. Só se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. E é isso, gente. Obrigada pela companhia, desculpe pela voz novamente. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Tchau!